Sermão do Monte, capítulo 15, parte 5. A luz do mundo. Eles fazem aquelas pessoas sentirem que o caminho cristão está com a razão, afinal de contas, e que toda outra maneira de viver é indigna. O mundo já descobriu que a honestidade é a melhor norma de vida. Conforme alguém já afirmou, esse é o tipo de tributo que a hipocrisia sempre paga à verdade. A hipocrisia é forçada a admitir, desde o mais profundo do seu âmago, que a verdade está certa. A influência que o crente exerce sobre este mundo como uma luz consiste em mostrar que todas as demais coisas pertencem às trevas. Todas essas outras atividades medram bem somente em meio às trevas e de uma maneira ou de outra não podem resistir à luz. Isso é explicitamente ensinado em João capítulo 3. Onde o apóstolo assegura: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, conforme está em João 3, verso 19. Nosso Senhor chegou mesmo a afirmar que tais homens não se aproximam da luz, porquanto sabem que, se o fizerem, seus feitos serão reprovados por ela, e eles não querem que isso lhes aconteça. Podemos avançar mais um passo e declarar que a luz não somente revela as coisas ocultas das trevas, mas também explica a causa das trevas. É nesse ponto que a luz se torna tão importante e prática nestes nossos dias. Já lembrei a você que os melhores e maiores pensadores acadêmicos do mundo atual estão inteiramente zonzos acerca do que há de errado com o mundo. Anos atrás, foram transmitidas pelo rádio 2 palestras, dirigidas por 2 homens que podem ser descritos como humanistas, a saber, o Dr. Julian Huxley e o professor Gilbert Murray. Em suas preleções, ambos admitiram com cândida fraqueza que não sabiam dar explicação para a vida. O Dr. Julian Huxley afirmou que não era capaz de perceber finalidade alguma ou propósito na vida. Para ele, tudo era acontecimentos fortuitos ao acaso. O professor Gilbert Murray, por igual modo, não foi capaz de explicar a Segunda Guerra Mundial e nem o fracasso da Liga das Nações. Ele nada tinha para oferecer como medida corretiva, executando aquela mesma cultura que já está disponível entre nós faz séculos, mas que sempre falhou miseravelmente como solução para os nossos problemas. É precisamente nesse ponto que o crente mostra ser o detentor daquela luz que esclarece a situação, a causa única de todas as dificuldades do mundo. Neste momento, desde o nível individual e daí subindo até o nível internacional, não outra coisa senão o estado do homem que se encontra alienado de Deus. Essa é a luz da compreensão que somente o crente dispõe e que ele pode oferecer ao mundo. O homem foi criado de tal maneira que não pode viver autenticamente enquanto não acha em uma correta relação com Deus. Assim ele foi criado. O homem foi criado por Deus e foi criado para Deus. E Deus injetou determinadas normas em sua natureza, no seu ser
e na sua existência. E a menos que o homem se conforme a essas normas, toda a sua tendência é errar o alvo. Essa é a causa total da dificuldade. Cada uma das dificuldades que atualmente assediam o mundo pode ser acompanhada em seu percurso, em última análise, até ao pecado, ao egoísmo e ao interesse egoístico. Todas essas desavenças, disputas e mal-entendidos, toda a inveja, ciúme e malícia, todos esses males estão vinculados à inconformidade às normas de Deus e a nada mais. Portanto, no presente, nós somos a luz do mundo, em um sentido perfeitamente real. Somente nós dispomos de uma explicação conveniente e apropriada para a causa das más condições em que o mundo se debate. O quadro todo pode ser atribuído à queda no pecado. A dificuldade inteira origina-se daí. Desejo citar novamente o trecho de João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento é este e não é outro. Essa é a causa de tantas perturbações. No que consiste, pois, a questão? Se a luz foi exibida para o mundo na face de Jesus Cristo, o que há de errado com o mundo nesses meados do século XX? O versículo que acabamos de citar fornece-nos a resposta. A despeito de todo o conhecimento que os homens têm conseguido acumular nos últimos 200 anos, desde os primórdios da chamada Iluminação, que ocorreu pelos meados do século 23, o homem decaído em sua própria natureza continua preferindo as trevas e não a luz. E o resultado é que, embora ele saiba o que é certo, prefere e pratica aquilo que é errado. O homem dispõe de uma consciência que o adverte antes mesmo que ele faça qualquer coisa que saiba estar errada. Não obstante, o homem pratica o que é mal. Talvez lamente-se disso, mas mesmo assim põe em prática o erro. Por quê? Porque ama as trevas. A dificuldade do homem não está em seu intelecto, está em sua natureza, suas paixões e concupiscências. Esse é o fator dominante em sua vida. E embora se procure educar e controlar o homem, de nada adiantará isso enquanto a sua natureza continuar pecaminosa e decaída, enquanto ele for uma criatura escravizada às paixões e à desonra. Esse, pois, é o julgamento. E não existe ninguém, excetuando o crente, que possa advertir o mundo moderno acerca do juízo. O filósofo não somente prefere não falar, mas ressente tal ensino. Quem é filósofo não gosta de ser informado de que ele, apesar de todo o seu vasto conhecimento, continua sendo apenas um montinho de comum barro humano, semelhante a qualquer outro, e que ele mesmo não passa de um escravo das suas paixões, concupiscências e desejos. Todavia, essa é a pura verdade a seu respeito. Tal como se deu no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, muitos dos filósofos e pensadores que houve no mundo antigo acabaram preferindo despedir-se desta vida através dos portões do suicídio. Assim também continua ocorrendo até hoje. Perplexos, atônitos e frustrados, já tendo experimentado todos os tratamentos psicológicos ou outros, mas prosseguindo sempre de mal a pior, os homens desistem da vida desesperados.